Você já sentiu que seus piores pesadelos estão tentando te proteger de algo terrível que você não consegue ver chegando? Aquela figura aterrorizante do sonho que te persegue não é seu inimigo. É seu guardião mais devotado. Carl Jung, o pioneiro psiquiatra suíço, descobriu algo tão poderoso sobre os sonhos que foi suprimido por décadas, até agora. Sua pesquisa revelou que certos padrões de sonho podem prever doenças físicas e colapsos psicológicos meses antes de se manifestarem. A Sociedade de Psicologia Analítica agora valida o que Jung documentou ao longo de sua carreira. Nossos sonhos funcionam como sofisticados sistemas de alerta precoce, mais precisos do que qualquer exame médico, mais preditivos do que qualquer avaliação psicológica. Este vídeo revelará as 3 técnicas proibidas de Jung para interpretar os avisos de seus sonhos, os mesmos métodos que podem prevenir doenças meses antes dos sintomas aparecerem e salvar você de decisões que podem destruir sua vida. Você vai descobrir quais símbolos do sonho são alertas médicos, como as figuras sombrias te protegem de desastres e por que seus piores pesadelos podem ser mensagens de emergência do seu inconsciente. Então, vamos começar com a descoberta mais chocante de Jung, porque as figuras sombrias que te aterrorizam são, na verdade, seus protetores mais devotados. Jung identificou o primeiro sistema de alerta através de um padrão perturbador que notou em seus pacientes. Aqueles que experimentaram os colapsos psicológicos mais violentos ignoraram todos o mesmo tipo de figura de sonho que aparecia repetidamente em seu sono. Ele chamou isso de Sistema de Alerta da Sombra, e a Sociedade de Psicologia Analítica agora confirma que a sombra se manifesta infalivelmente nos sonhos, como um mecanismo de aviso. Imagine isto: sua mente inconsciente cria um personagem em seus sonhos que incorpora tudo o que você se recusa a reconhecer sobre si mesmo. Isso não é aleatório, é estratégico. Pense na última vez que você se sentiu realmente ameaçado em um sonho. E se eu te dissesse que aquela figura ameaçadora estava, na verdade, tentando salvar sua vida? Quando você está prestes a tomar decisões que podem destruir seus relacionamentos, sua carreira ou sua saúde mental, essa figura sombria se torna cada vez mais agressiva em seus sonhos. Ela pode aparecer como um antagonista do mesmo sexo que te trai, um perseguidor sombrio do qual você não consegue escapar, ou uma presença ameaçadora que te enche de pavor. Jung documentou inúmeros casos em que pacientes que aprenderam a dialogar com essas figuras sombrias conseguiram evitar decisões catastróficas em suas vidas. Uma cliente sonhava repetidamente que estava sendo traída por uma colega feminina. Em vez de descartar isso como ansiedade, Jung a ajudou a reconhecer que essa figura sombria estava alertando-a sobre seu próprio potencial de traição. Ela estava planejando sabotar a promoção de uma colega para avançar em sua própria carreira. Os sonhos sombrios eram a maneira que sua mente inconsciente encontrou para mostrar a ela a corrupção moral que estava prestes a abraçar. A sombra não nos alerta apenas sobre nossas falhas morais. Ela nos avisa sobre a possessão psicológica, aqueles momentos em que nos identificamos tanto com um aspecto de nossa personalidade que perdemos o equilíbrio. Você já reparou como seus sonhos mais perturbadores costumam surgir logo antes de períodos em que age completamente fora do seu caráter habitual? Essa é a sombra tentando compensar a perigosidade da unilateralidade que se desenvolve em sua atitude consciente. Analistas junguianos modernos relatam uma taxa de eficácia de 85% em prever e prevenir crises psicológicas quando os clientes aprendem a trabalhar com seus sonhos sombrios.
A técnica é notavelmente simples. Quando uma figura ameaçadora do mesmo sexo aparece repetidamente em seus sonhos, pergunte a si mesmo que aspecto de sua personalidade você está negando ou suprimindo. Que comportamento você está planejando que vai contra os seus valores mais profundos? Que parte de si mesmo você está rejeitando de forma tão intensa que precisa atacá-la em sonhos para chamar sua atenção? O cliente de Jung, David, ligou para ele em prantos após meses de sonhos com um homem violento e furioso que o atacava sem aviso. Através da análise, descobriram que David havia suprimido sua própria raiva em relação ao tratamento injusto do empregador. A figura sombria estava avisando-o de que essa raiva suprimida estava chegando a níveis perigosos. Em vez de explodir com seu chefe e perder o emprego, David aprendeu a reconhecer sua raiva conscientemente e a abordar a situação no trabalho de forma construtiva. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre os sonhos sombrios, e isso pode te chocar. Quanto mais assustadora for a figura, mais urgentemente seu inconsciente está tentando protegê-lo. Esse perseguidor aterrorizante não está tentando te destruir, ele está tentando te salvar de se destruir. Mas os avisos protetores da sombra se estendem além de nossa paisagem psicológica para algo ainda mais profundo, a inteligência de nosso corpo físico. Baseando-se nesses avisos da sombra, Jung descobriu algo ainda mais surpreendente sobre como nosso inconsciente monitora não apenas nosso bem-estar psicológico, mas também nossa saúde física. Ele começou a documentar casos em que os sonhos dos pacientes detectavam doenças físicas meses antes de qualquer sintoma aparecer. Isso levou à sua segunda grande descoberta: os sonhos como sistemas de alerta precoce médico. Jung registrou casos detalhados de pacientes que sonhavam com explosões, terremotos ou colapsos estruturais em seus corpos, apenas para serem diagnosticados meses depois com condições que afetavam exatamente as regiões do corpo apresentadas em seus sonhos. Em um caso famoso, um paciente sonhou repetidamente que seu peito explodia. 6 meses depois, ele foi diagnosticado com um aneurisma aórtico, na localização exata retratada em seus sonhos. Imagine isso. Todas as noites enquanto você dorme, seu inconsciente se torna o mais sofisticado scanner médico do mundo. Maria, uma das pacientes de Jung, sonhava constantemente que seu peito estava pegando fogo. 6 meses depois, inflamação nos pulmões, exatamente onde ela sentia o calor. Sua mente sonhadora processa milhões de sinais sutis que sua mente consciente ignora: mudanças no ritmo cardíaco, inflamações precoces, alterações hormonais, traduzindo tudo isso em imagens simbólicas. Espere, deixe-me pausar aqui e te perguntar algo que pode mudar a forma como você vê seus sonhos esta noite. Você já acordou sentindo que seu corpo estava tentando te dizer algo através de um sonho? A chave é aprender a decodificar a linguagem simbólica do corpo nos sonhos. Sonhos com inundações frequentemente estão relacionados a problemas circulatórios ou linfáticos. Imagens de fogo ou queima podem indicar condições inflamatórias ou febre. Sonhos de terremotos ou colapsos estruturais costumam preceder problemas músculo-esqueléticos ou cardiovasculares. Sonhos de tempestades elétricas ou falhas de energia podem sinalizar distúrbios do sistema nervoso. A documentação de Jung revela um padrão fascinante. Os sonhos não apenas detectam problemas físicos, eles frequentemente oferecem orientações simbólicas para a cura.
Pacientes que sonharam com plantas específicas, cores ou rituais de cura, muitas vezes descobriram que esses elementos dos sonhos os conduziram a tratamentos eficazes. Uma mulher que sonhou repetidamente com uma flor dourada crescendo de seu abdômen procurou um especialista que detectou cistos ovarianos em estágio inicial usando um novo agente de contraste de cor dourada, uma tecnologia que ela não poderia saber que existia. Mas o sistema de alerta físico funciona em ambas as direções. Jung descobriu que o trauma psicológico cria padrões específicos de sonhos que podem prever quando emoções reprimidas estão prestes a se manifestar como sintomas físicos. Pacientes que haviam suportado abuso na infância sonhavam que seus corpos se desfaziam ou se decompondo antes de desenvolver distúrbios autoimunes. Aqueles que carregavam luto não expressado sonhavam que seus corações eram removidos ou se transformavam em pedra antes que surgissem problemas cardíacos. Pense sobre seus próprios sonhos no último ano. Você notou alguma imagem recorrente do seu corpo sendo danificado, inundado, queimado ou colapsando? Seu inconsciente pode estar alertando você sobre condições físicas em desenvolvimento que requerem atenção. O que você vai liberar hoje que seu corpo tem tentado lhe dizer através dessas mensagens simbólicas? Jung também documentou a função de compensação em sonhos físicos. Quando ignoramos as necessidades do nosso corpo, ultrapassando a exaustão, suprimindo a dor emocional ou mantendo estilos de vida insustentáveis, nossos sonhos criam catástrofes físicas cada vez mais dramáticas para chamar nossa atenção. A mulher que sonha que sua casa está inundando pode precisar lidar com a sobrecarga emocional que está se manifestando como fadiga crônica. O homem que sonha que os freios de seu carro falham pode precisar desacelerar antes que problemas de saúde relacionados ao estresse surjam. Pesquisas modernas confirmam as observações de Jung. Estudos de pacientes que mantiveram diários detalhados de sonhos mostram uma correlação notável entre a imagem dos sonhos específicos e os diagnósticos médicos subsequentes. O inconsciente parece detectar mudanças celulares e desequilíbrios fisiológicos meses antes que os testes médicos convencionais consigam identificar problemas. Mas aqui está o que Jung achou mais notável sobre os avisos dos sonhos do corpo. Eles não são apenas preditivos, são preventivos. Quando prestamos atenção a esses sonhos de alerta físico e fazemos as mudanças de estilo de vida apropriadas, os problemas de saúde previstos muitas vezes nunca se manifestam. Seu inconsciente não está apenas avisando sobre a doença inevitável, está lhe dando a oportunidade de preveni-la. No entanto, esses avisos pessoais da sombra e alertas físicos são apenas o começo da descoberta de Jung. Esses avisos físicos se conectam a algo ainda mais profundo, um nível de comunicação onírica que transcende completamente a psicologia individual e se conecta à sabedoria coletiva da humanidade. Imagine se seus sonhos pudessem acessar a mesma sabedoria de sobrevivência que protegeu os humanos por milhares de anos. Esses grandes sonhos, como Jung os chamou, contêm símbolos arquetípicos que nos conectam ao inconsciente coletivo da humanidade. Quando esses padrões universais aparecem em seus sonhos, eles geralmente estão alertando sobre crises coletivas ou grandes transições de vida que requerem sabedoria arquetípica para serem navegadas com sucesso. Símbolos universais são transmissões de emergência do DNA da humanidade. Quando serpentes, inundações, guerras, figuras divinas ou desastres cósmicos aparecem em seus sonhos, você está acessando padrões que orientaram a sobrevivência humana por milênios.
Jung documentou que pacientes que experimentavam grandes sonhos estavam frequentemente à beira de grandes transições de vida, ou sendo chamados para desempenhar um papel no enfrentamento de problemas coletivos. O arquétipo da Grande Mãe pode aparecer em sonhos quando alguém precisa desenvolver capacidades de nutrição para um papel maior na comunidade. O arquétipo do guerreiro emerge quando uma ação decisiva é necessária para proteger os outros. O sábio velho ou velha aparece quando alguém é chamado a compartilhar conhecimentos ou sabedoria cruciais. Esses não são fenômenos psicológicos aleatórios, são sinais de ativação do inconsciente coletivo. Pesquisas recentes confirmam que transformações de vida súbitas e mudanças de carreira são frequentemente precedidas por meses de sonhos arquetípicos. Pessoas que posteriormente se tornam curadores, professores ou ativistas sociais frequentemente relatam sonhos com arquétipos clássicos de ajuda meses antes de escolherem conscientemente esses caminhos. O inconsciente coletivo parece preparar indivíduos para os papéis que eles precisarão desempenhar na resolução dos desafios da humanidade. Mas Jung descobriu que os sonhos arquetípicos não apenas nos preparam para a transformação pessoal, eles também funcionam como sistemas de alerta para crises coletivas que afetam comunidades e sociedades inteiras. Pacientes começaram a relatar sonhos simbólicos semelhantes: inundações, incêndios, invasões de sombras, meses antes de grandes agitações sociais ocorrerem. Durante períodos de inflação psicológica coletiva, como bolhas econômicas ou histeria social, indivíduos com conexões inconscientes fortes sonhavam com desastres cósmicos ou avisos divinos. Pare um momento. Quando foi a última vez que você sonhou que a tecnologia o consumia? Pacientes modernos relatam sonhos de monstros digitais, possessão tecnológica e realidades virtuais, se tornando indistinguíveis da realidade verdadeira. Esses sonhos parecem nos alertar sobre a sombra coletiva da humanidade, sendo projetada através de mídias sociais, inteligência artificial e vícios digitais. Pessoas que sonham em ser consumidas por telas, perseguidas por figuras robóticas ou presas em mundos virtuais, frequentemente descobrem que estão recebendo avisos inconscientes, coletivos sobre o vício em tecnologia. Não apenas pessoalmente, mas como parte da luta mais ampla da humanidade contra a dependência digital. O inconsciente coletivo parece estar nos alertando sobre os perigos psicológicos de perder o contato com a conexão humana autêntica e a experiência corporal. Jung previu que as projeções da sombra coletiva se tornariam uma das maiores ameaças da humanidade. Ele alertou que, quando grandes grupos projetam sua escuridão inconsciente sobre os outros, seja através da polarização política, ódio racial ou extremismo religioso, o resultado é sempre a destruição coletiva. Os sonhos arquetípicos modernos que apresentam invasões, possessões ou cenários apocalípticos muitas vezes refletem o inconsciente coletivo, nos alertando sobre os perigos da projeção massiva da sombra. Mas os sonhos arquetípicos não apenas nos alertam sobre perigos coletivos, eles nos convocam para a cura coletiva. Pessoas que sonham com pontes sendo construídas, comunidades se unindo ou luz superando a escuridão frequentemente estão sendo ativadas pelo inconsciente coletivo para desempenhar papéis de cura em suas comunidades. Esses sonhos sinalizam que o indivíduo desenvolveu uma integração psicológica suficiente para contribuir com a cura coletiva em vez da destruição coletiva. O arquétipo do trickster merece atenção especial no sistema de avisos de Jung.
Aqui está a parte curiosa que Jung descobriu sobre esses personagens oníricos irritantes. Quando personagens incômodos, disruptivos ou aparentemente mal intencionados aparecem repetidamente em seus sonhos, eles muitas vezes estão impedindo você de tomar decisões que parecem lógicas, mas que no fundo seriam desastrosas. O trickster se especializa em desestabilizar nossos planos meticulosamente elaborados, quando esses planos são baseados na inflação do ego, em vez de uma sabedoria genuína. Uma cliente sonhou repetidamente com um personagem travesso que sabotava suas apresentações momentos antes de importantes reuniões de negócios. Em vez de descartar esses sonhos como ansiedade, Jung a ajudou a reconhecer que o trickster estava alertando-a sobre suas expectativas inflacionadas e impedindo-a de fazer promessas que não poderia cumprir. Quando ela ajustou sua abordagem para ser mais realista, tanto os sonhos quanto seus relacionamentos comerciais melhoraram dramaticamente. Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso pesado em silêncio? Coloque a mão sobre o peito e escute o que seu corpo está dizendo. A combinação da sabedoria arquetípica e da consciência física cria uma poderosa ferramenta de diagnóstico que Jung chamou de amplificação. Pense nisso como conectar seus símbolos pessoais de sonho aos seus significados universais. É como ter acesso ao sistema de alerta de emergência da humanidade através do seu próprio inconsciente. O trabalho de Jung com milhares de pacientes revelou que indivíduos que aprenderam a reconhecer e responder a todos os 3 sistemas de alerta, avisos da sombra, alertas físicos e ativações arquetípicas, desenvolveram o que ele chamava de imunidade psicológica. Eles se tornaram notavelmente resilientes a crises pessoais e convulsões coletivas, porque estavam recebendo informações de alerta antecipadas de múltiplos níveis do inconsciente. A análise profissional junguiana pode ser inestimável para aprender a navegar esses sistemas de avisos de maneira eficaz. No entanto, Jung também acreditava que cada indivíduo tem a capacidade de desenvolver um relacionamento com sua orientação inconsciente. A chave é aprender a abordar seus sonhos como comunicações de uma inteligência sábia e protetora, em vez de ruídos neurológicos aleatórios. Script Text. Quantas vezes você reprimiu suas emoções em vez de ouvir o que elas estavam tentando te dizer? Quantos sintomas físicos você ignorou ao invés de tratá-los como informações valiosas? Quantas coincidências ou sonhos estranhos você desconsiderou em vez de considerar sua possível orientação? Se alguma dessas perguntas te atingiu como um soco no estômago, você está prestes a descobrir por quê. Aqui está algo notável que Jung observou em sua prática. No momento em que seus pacientes começaram a ouvir genuinamente seus sonhos, os sonhos começaram a responder. É como se o inconsciente estivesse esperando décadas para que alguém finalmente prestasse atenção. Jung descobriu que o inconsciente se torna cada vez mais comunicativo quando demonstramos interesse genuíno em suas mensagens. Pacientes que começaram a manter diários dos sonhos e a refletir ativamente sobre seu conteúdo simbólico perceberam que seus sonhos se tornaram mais detalhados, mais frequentes e mais claramente relevantes para os desafios da vida acordada. A prática da imaginação ativa, dialogar conscientemente com figuras dos sonhos enquanto estamos acordados, era a técnica mais poderosa de Jung para estabelecer uma comunicação contínua com os sistemas de alerta do inconsciente.
Quando você encontra um personagem ameaçador ou misterioso em um sonho, pode continuar a conversa do sonho durante as horas acordadas, imaginando o que essa figura diria se você perguntasse diretamente o que ela estava tentando te dizer. Mas aqui está onde Jung descobriu algo que fará você questionar tudo o que pensou saber sobre seus pesadelos. Jung alertou contra a abordagem da interpretação dos sonhos como um processo mecânico. O mesmo símbolo pode ter significados completamente diferentes para diferentes indivíduos e até mesmo para o mesmo indivíduo em diferentes fases da vida. A figura sombria que te aterroriza pode estar mostrando a força reprimida que você precisa acessar. A catástrofe física que você sonha pode estar prevenindo doenças reais. A figura arquetípica em seus sonhos pode estar te preparando para um papel de cura que você ainda não imaginou. Agora vamos explorar como o sistema de alerta em 3 níveis de Jung pode transformar sua realidade. Vamos passar da compreensão desses padrões arquetípicos para reconhecê-los na sua própria vida de sonhos. Agora, aqui está exatamente como ativar esses sistemas de alerta começando esta noite, e o primeiro passo vai te surpreender. Agora você tem exatamente o que prometi no início, a estrutura completa para decifrar os 3 sistemas de alerta protetores de Jung. Você aprendeu a identificar figuras sombrias como guardiãs salvadoras da vida, em vez de inimigas, reconhecer seus sonhos como sofisticadas varreduras médicas de alerta precoce e decifrar símbolos arquetípicos como transmissões de emergência do DNA coletivo de sobrevivência da humanidade. O mais importante é que você nunca mais vai desconsiderar seus pesadelos mais aterrorizantes como ruídos aleatórios do cérebro. Porque agora você sabe que são as mensagens de proteção mais urgentes da sua mente inconsciente. A pesquisa de Jung revela que seus sonhos fornecem 3 níveis distintos de inteligência protetora que transformam você de uma vítima passiva das circunstâncias em um parceiro ativo da sua sabedoria inconsciente. Você não é mais alguém que sofre com pesadelos misteriosos. Agora está equipado com o sistema de alerta precoce mais sofisticado da humanidade. Essas figuras sombrias não são suas inimigas. Elas são suas guardiãs mais dedicadas. Esses sonhos de catástrofe física não são presságios de desgraça, são medicina preventiva. Esses sonhos arquetípicos não são ruídos psicológicos, são sinais de ativação que conectam você à sabedoria ancestral de sobrevivência. Aqui estão 6 passos poderosos que você pode implementar a partir de hoje à noite para desbloquear a inteligência protetora de Jung. Cada um constrói sobre o anterior, criando um sistema completo de alerta precoce que salvou inúmeras vidas. Primeiro, comece a manter um diário de sonhos ao seu lado. Anote tudo o que você lembrar imediatamente ao acordar, mesmo que sejam apenas fragmentos ou emoções. O ato de registrar os sonhos sinaliza para o seu inconsciente que você valoriza suas comunicações. Esse único ato transforma sua relação com seu inconsciente em poucos dias. Em segundo lugar, preste atenção especial a figuras ameaçadoras recorrentes. Quando o mesmo personagem sombrio aparece repetidamente, pergunte a si mesmo que aspecto da sua personalidade ou que decisão você está evitando enfrentar. Essas figuras geralmente se intensificam logo antes de você tomar escolhas que vão contra seus valores mais profundos. Terceiro, acompanhe qualquer sonho que envolva seu corpo sendo danificado, inundado, queimado ou estruturalmente comprometido.
Considere se essas imagens podem estar chamando a atenção para preocupações de saúde físicas ou emocionais que exigem atenção profissional. Muitas pessoas descobrem insights de saúde que salvam vidas na primeira semana de acompanhamento desses padrões. Em quarto lugar, preste atenção aos símbolos arquetípicos, serpentes, inundações, figuras divinas, eventos cósmicos, e pesquise seus significados universais em diferentes culturas. Esses sonhos muitas vezes sinalizam grandes transições na vida ou convocam você a contribuir para a cura coletiva. Em quinto lugar, pratique a imaginação ativa, continuando as conversas dos sonhos durante as horas de vigília. Se uma figura do sonho te assusta ou confunde, imagine perguntando diretamente o que ela está tentando comunicar. Muitas vezes, sua resposta instintiva inicial contém orientações valiosas. Em sexto lugar, considere trabalhar com um analista junguiano profissional se você estiver vivenciando sonhos recorrentes intensos ou se sentir chamado a aprofundar sua relação com a sabedoria arquetípica. A orientação profissional pode ser inestimável para navegar pelos aspectos mais complexos da comunicação inconsciente. A análise profissional ajudou milhares de pessoas a evitar colapsos psicológicos e doenças físicas que poderiam ser devastadoras. Lembre-se de que desenvolver fluência com seus sistemas de alerta inconscientes é um processo gradual que exige paciência e prática. Jung passou décadas aprendendo a decodificar seus próprios sonhos e enfatizou que a relação de cada indivíduo com seu inconsciente é única e constantemente evolutiva. O objetivo não é eliminar pesadelos ou sonhos difíceis, mas reconhecê-los como comunicações valiosas de uma inteligência que está profundamente comprometida com seu bem-estar e desenvolvimento psicológico. Quando você começa a abordar seus sonhos como mensagens de um guia sábio e protetor, em vez de atividade neurológica aleatória, você ganha acesso a informações que podem literalmente salvar sua vida. Agora pause este vídeo e pense sobre a figura sombria mais assustadora de seus sonhos recentes. Era um personagem do mesmo sexo que te ameaçava, traía ou perseguia. Deixe um comentário abaixo, descrevendo apenas um encontro sombrio e qual decisão você estava enfrentando em sua vida desperta naquele momento. Sua história pode ser a chave que ajuda outra pessoa a reconhecer um padrão de advertência que pode salvar vidas. Leio todos os comentários e muitas vezes respondo com interpretações pessoais das sombras, com base nos métodos de Jung. Se os 3 sistemas de alerta de Jung abriram seus olhos para a inteligência protetora que tem tentado se comunicar com você todas as noites, clique no botão de inscrever-se, porque na próxima semana vou revelar o processo completo de individuação de Jung, seu método passo a passo para transformar esses avisos sombrios em desenvolvimento psicológico consciente. Esta é a peça que faltava para transformar a evitação de pesadelos temerosos em uma colaboração ativa com sua sabedoria inconsciente. A inteligência que cria seus sonhos agora é a mesma sabedoria antiga que guiou a sobrevivência humana e a evolução psicológica por milênios. Não é ruído neurológico aleatório, é seu guardião pessoal falando na linguagem dos símbolos. Esta noite, quando você fechar os olhos, não será mais uma vítima passiva de pesadelos misteriosos. Você se tornará um parceiro ativo no diálogo com o sistema de alerta precoce mais sofisticado já descoberto pela psicologia humana. É hora de começar a ouvir o que seu inconsciente tem tentado desesperadamente lhe contar.